Abraçar os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, para mim é motivo de grande alegria de estar aqui, apesar de estar um pouco distante, mas a maioria dos irmãos aqui conhece que é por causa do meu trabalho e agora por causa dessa pandemia aí, né? Que, obrigado, quase todos ficaram sem poder estar congregando na igreja. Aí que acabou a pandemia já faz uns dias e foi exatamente a semana que eu não estava de folga. Eu fico uma semana, a minha folga cai nos dias de culto e uma semana não cai nenhum. Então nessa semana eu não venho aqui porque não dá, não é? Mas a gente está em casa servindo a Deus também, orando e buscando a presença de Deus, irmãos, porque tem alguma coisa dentro de nós que não deixa a gente ficar quieto, né? Nós temos que estar. Agradeço a Deus por essa oportunidade de falar de Jesus para os irmãos, também ao pastor da igreja que nos concedeu esse direito de, num culto de hoje aqui, falar de Jesus para os irmãos. E os irmãos já me conhecem, que eu não sou aquele pregador assim, né, de bastante renome, não é? Mas sempre aquilo que Deus me entrega, eu entrego para os irmãos também. E com certeza eu também vim aqui nesta noite buscar uma palavra de Deus para o meu coração. Meus caros irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos aqui no livro de Gênesis. Já foi lido nesta noite a leitura oficial. E eu achei interessante porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Louvado seja Deus. Na leitura oficial, os irmãos observaram que Deus, Ele operou um milagre curando uma pessoa que estava enferma. Mas nessa escritura que nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 37, os irmãos conhecem a história. Deus também opera um milagre. Para mim é um dos grandes milagres na vida de uma pessoa também, que foi tirado do pó e colocado no lugar alto. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler capítulo 37, versículo de número 5, que diz assim: José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. O versículo 10: quando o contou a seu pai e a seus irmãos, que estavam todos juntos, né, repreendeu o seu pai, dizendo: mas que sonho é esse que tiveste? Viemos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, todos os irmãos conhecem a história de José do Egito, que naquela feita, por ser filho de uma mulher que era estéril, depois ela teve mais um filho, Raquel, mas até o momento ela considerada estéril, não podia ter filho, por isso era desprezada, né? Os irmãos conhecem muito bem, principalmente aqueles que frequentam bastante a escola dominical, que sempre tem lição que fala disso, não é? E nasceu o José, e esse José, ele nasceu com um propósito que já veio do ventre, de ser obediente ao seu pai. E uma coisa muito interessante é que o pai gosta de todos os filhos, mas aquele filho que é mais obediente, esse o pai sempre ama mais. Ama todos, mas aquele que é mais obediente, ele agrada mais, não é? De certa forma, resumindo, ele ama mais, gosta mais, porque pode confiar naquele filho que é obediente. Não é diferente de Deus, viu? Deus, ele gosta mais, dá mais benefício, ajuda mais aqueles que mais se chegam a ele. Aqueles que não se chegam ao Senhor, sempre está sofrendo, passando dificuldade, não é? Passando tribulação. Todos não passam, mas sempre aqueles que amam mais a Deus e está mais na sua presença, se preocupa mais com a obra dele, ela abençoa muito mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, observem que no tempo de Elias tinha muitos profetas
igualzinho a Elias. Se os irmãos forem ler a história, vocês vão ver, a Bíblia Sagrada é que nos mantém de pé. Louvado seja Deus. Tinha muitos profetas naquela época, mas o único que se destacou, com certeza porque obedecia mais o que Deus lhe falava, foi Elias. Louvado seja Deus. E os demais não serviram para nada, serviram, eles não se destacam na Bíblia, simplesmente na história, serviram para ser morto. Louvado seja Deus. Quando a rainha ficava nervosa lá, que colocava os seus guerreiros para guerrear contra eles, a ira dela era exatamente para pôr a mão sobre Elias, mas Elias estava protegido, então os demais serviam para ser morto pelos guerreiros da rainha Jezabel. Então, meus caros irmãos, não sejamos dessa forma, né? Vamos ser realmente uns representantes de Deus, representantes do céu, e se destacar. Só que tem uma coisa, o mais melhor na nossa vida, enquanto isso não acontece, é sonhar bastante, porque quanto mais a gente sonha, se esforça, Deus, ele tem aquela compaixão e se dedica mais em nos abençoar e realizar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos são exatamente realizados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, observem que tudo na vida de José começou através de sonhos. Louvado seja Deus. O seu pai amava porque era o filho da sua velhice. Louvado seja Deus. Mais na frente nós vamos ver nascendo o seu irmão Benjamim, da mesma mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até o momento, simplesmente era só Jacó que com certeza se preocupava, se dedicava à sua esposa da sua velhice, e ela chorava bastante porque as outras não gostavam dela. Raquel, ela era sempre colocava nos cantos, não aparecia. Louvado seja Deus. Devido, praticamente eles achavam, a última esposa aqui, ela não vai ter direito a nada, e aquelas histórias que sempre tem em todas as casas, ou pelo menos em quase todas as casas, principalmente se tiver mais de uma família. É isso que eu estou falando, em todas as casas que tem mais de uma família, porque o meu pai, ele é filho de uma segunda família, e ele sofreu bastante, não foi brincadeira. Então eu acredito que quase todas as famílias, se tiver mais de uma família junta, né, ou o esposo ou a esposa casar mais de que uma vez, tem uma coisa a mais aí que vai atrapalhar um pouco a vida, né? Nesse caso aqui, o José, ele não era uma família só, tinha outras famílias. Louvado seja Deus. Tudo filho do mesmo pai, mas com mães diferentes. Louvado seja Deus. E então José, por ser o mais novo, ele servia, eu diria, de sapato para os outros pisar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma forma dos irmãos entenderem melhor, né? Lógico que muitas pessoas que têm bastante estudo e muito conhecimento entendem de qualquer forma, não é? Mas o nordestino mesmo, ele entende, é assim mesmo. O José aqui, ele servia de chinelo para os outros. Qualquer coisa, o José era o culpado. Só que quando o José saía mais os seus irmãos, lá os seus irmãos faziam coisas erradas, e quando voltava para casa, ele falava para o seu pai somente a verdade. Enquanto os seus irmãos mentiam, ele falava a verdade. Os irmãos de José não gostavam dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na frente o José veio ter esse sonho e contou aos seus irmãos. Seus irmãos ficaram com muito ódio dele, mas ele foi e contou para o seu pai também, quando estava junto com seus irmãos. E os irmãos observem que o pai de José até repreendeu: ô José, você pega leve, que negócio é esse? Será que eu, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, vamos tudo se curvar perante você em terra? Não, isso daí não dá muito certo. Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem muito bem, louvado seja Deus, toda essa história. Mas o objetivo, meus caros irmãos, é exatamente o sonho de uma pessoa quando se realiza, o gozo que traz na vida da gente. Louvado seja Deus. Imagine você desde criança lutar, sofrer. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sofrimento ele vem e não é fácil, e no fim de tudo você chegar ao ponto em que José chegou. Mas olhe também a trajetória que ele passou. Louvado seja Deus. Me traz a memória quando Jesus dizia, ou quando está escrito na Bíblia Sagrada, que há um tempo determinado para tudo.
Louvado seja Deus. O tempo de nascer e o tempo de morrer, cada um tem o seu. Cada um recebeu o seu tempo de nascer e o seu tempo de morrer já está com cada um. Nesse espaço de tempo de nascer e tempo de morrer, existem vários outros tempos. Louvado seja Deus. E esses vários outros tempos, eles vão se desenvolvendo a cada dia em que nós vamos vivendo. Imagine também, meus caros irmãos, que tudo tem a ver com o plano principal de Deus. Nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, quando diz a Bíblia Sagrada assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já havia criado o céu e a terra. Todo o povo, todos os animais, tudo que se move sobre a terra, estava exatamente no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Ele criou tudo e guardou com ele. E aí, a partir de então, ele começou a desenvolver a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chegou no homem a sua criação principal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, observem que para tudo existe um tempo. Louvado seja Deus. Mas incluído dentro desse tempo que Deus deu para cada um de nós. Nascer e morrer. No meio desse espaço tem muitos outros tempos. Tem muitas pessoas que nesse momento, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, glorificando o seu nome, em um tempo desse aqui, tem muitas pessoas que estão no leito de dor. Tem outros que estão esperando somente a hora do médico dizer: isso aqui já era. Louvado seja o nome do Senhor. Para tudo tem, meus caros irmãos, esse tempo. Dentro desse tempo que Deus nos deu para cada um de nós, nascer e morrer, louvado seja Deus. Tem momento que nós estamos muito felizes, principalmente quando os nossos sonhos se realizam, mas existe momento que nós passamos muito triste também, quando estamos correndo atrás de que um sonho se realize e parece que todas as portas estão fechadas, não tem saída. Louvado seja Deus, não vai se realizar, não vai acontecer. Louvado seja Deus, está exatamente dentro do tempo de Deus, não tenha pressa, porque se a promessa foi de Deus, ela vai acontecer na minha vida e na sua, ainda que pareça tardio, mas vai acontecer. Foi Deus quem falou. Louvado seja Deus. Na Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, você não encontra em nenhum versículo da Bíblia Deus falando e não cumprindo. Muito pelo contrário, você vai encontrar, às vezes Deus nem falou, mas Ele faz acontecer para você poder glorificar Ele e ficar feliz. Deus fica feliz, irmãos, quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, glorificando o seu nome, e até choramos, sentindo o nosso coração arder. Deus se regozija e fica feliz com você. Louvado seja Deus. Ninguém triste pode levantar o astral de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Fica calado, fica cabisbaixo, não tem esperança, não tem saída, não tem força para lutar, mas quando está feliz, você luta, você se alegra, você canta, você glorifica, você abraça, você festeja, porque na presença de Deus não existe tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe só como foi fácil a vida de José. Contou o sonho, foi repreendido pelo pai, não foi aceito pelos seus irmãos, mas na frente os seus irmãos tramaram, queria se vingar dele, porque achava que ele fosse tomar a sua posição, ou ser mais amado do seu pai. E aí aconteceu exatamente isso que eles estavam pensando. O pai de José gostava tanto de José que fez uma túnica para ele de várias cores. A túnica se destacava, deu para ele de presente na presença dos seus irmãos. Os seus irmãos ficaram muito tristes, com muita ira, mas não queria mais nem olhar para José. E um dia o seu pai mandou ele olhar como é que estavam os seus irmãos e trazer notícia para ele. Chegou lá, eles pegaram José, tiraram a túnica de várias cores, jogaram José dentro de uma cova, mas Deus já estava na vida de José. Isso é que me chama muita atenção, irmãos, é a presença de Deus na vida da pessoa. Todo o sofrimento que acontecia na vida de José, se os irmãos observarem, a Bíblia chega a um ponto que ela para de esclarecer o que está sendo escrito, o que ela está falando. Parece que uma pessoa viva está falando, de repente para a história e a continuação e Deus estava com José. Louvado seja Deus. Preparou para que naquela cova não tivesse água, senão ele já tinha morrido ali mesmo. Não tinha água, caiu e ficou lá. Louvado seja Deus. Enquanto seus irmãos iam comerem pão, se alegrarem ali e tramarem ali, ver a melhor forma de agir com seus irmãos, José
estava lá na cova, o seu pai esperando que o José, o seu filho amado, trouxesse uma resposta dos seus irmãos que estavam todo bem. De repente vinha uma caravana de mercadores, e eles resolveram vender José para aqueles mercadores, venderam José para os mercadores, louvado seja Deus. Pegaram 20 moedas de prata, louvado seja Deus. Levaram José, agora aqueles mercadores, venderam para Potifar lá no Egito, comandante da guarda real, louvado seja o nome do Senhor. E José foi ser empregado daquele homem, louvado seja Deus. Ainda estava até mais ou menos, louvado seja o nome do Senhor. José já estava começando a nascer aquela alegria no coração, aqui eu vou me dar bem. De repente, né, eu imagino que ele pensava, porque o pensamento do ser humano é mais ou menos iguais, eu vou voltar, vou ajudar meu pai, vou ajudar meus irmãos, de repente, né, louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher de Potifar, usada pelo inimigo, inventou lá uma outra mentira contra José, e José agora apanhou bastante e jogaram ele na cadeia. Aí agora o negócio aí mudou, agora ele foi para o cárcere, louvado seja Deus. Até ele conseguir confiança do carcereiro, que a Bíblia diz que mais na frente ele conseguiu confiança, ele sofreu muito, igual os outros presos, tanto que ele havia traído a confiança do comandante da guarda real, Potifar. Era um homem grande no reino, louvado seja Deus. Mas na frente nós encontramos, meus caros irmãos, que Deus estava com José. Aí teve 2 camaradas lá no palácio real que cometeram um erro, cometeram um delito lá diante do rei, e os 2 também foram colocados lá dentro do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. José havia sonhado há muito tempos atrás, não tinha mais esperança não, irmãos. Ele já estava se considerando um Zé Ninguém, não sabia como era fora, dentro do xadrez ali, esperando somente que chegasse a sua hora. E ele talvez orava e dizia: meu Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim aqui? Os 2 homens, o copeiro e o padeiro, muito importante no reinado, cometeram um erro e foram para lá. E José servia aqueles homens, já tinha adquirido alguma confiança. Então os irmãos veem que fazia tempo que ele estava lá preso. E no outro dia, eles tudo triste, José falou: por que você está triste? Falou: nós tivemos um sonho, estamos perturbados aqui a cabeça, não sabe o que vai acontecer, o que quer dizer o sonho. Ele falou: então conta o sonho, porque as interpretações são de Deus. E eles contaram o sonho para José, e José interpretou o sonho deles. E com 3 dias, recebeu a sentença de voltar ao palácio real e novamente pegar o copo, que era copeiro mor, espremer as uvas e entregar na mão do rei, o faraó. Enquanto que o outro, no 3º dia também, o sonho deles, todos eles contavam 3 dias, foi pendurado numa forca, e as aves comeram a sua carne. Do mesmo jeito que José interpretou, aconteceu. Agora, uma coisa que me chamou a atenção: José não tinha mais esperança, aparentemente, mas ele ainda tinha um pouquinho, uma raspinha, irmãos, que estava baseado lá dentro. Talvez reste uma esperança. Quando ele interpretou o sonho daqueles homens, ele disse para o copeiro, aquele que ia ser bem, ao 3º dia ia voltar ao seu estado real, e disse: olha, copeiro, lembra-te de mim quando você te for bem, não esquece de mim aqui não, faz menção de mim a Faraó. E o copeiro olhou para ele, feliz, né? Porque quem não gostaria de receber uma palavra dessa, de conforto, né? Opa, eu vou sair daqui, vou voltar. Era muito bom, irmãos, os cargos dele no palácio era uma das coisas melhores que tinha. O copeiro, ele espremia a uva no copo, levava para o faraó bebeu. O rei da época, considerado o Deus da época deles lá, né? Ele disse: descansa, José, eu nunca vou me esquecer de você.
promessas de homem. Nunca vou me esquecer de você, eu vou me lembrar de você. Aí saiu ao terceiro dia, tudo aconteceu. O padeiro morreu na forca, as árvores comeram as suas carnes, o copeiro voltou ao seu estado normal. E se esqueceu de José, não se lembrou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí pronto, não tinha mais saída mesmo, agora que ele já estava até quase mofando lá na prisão. Só que Deus estava com José. O que todos nós, irmãos, temos que fazer é nunca entristecer o Espírito Santo de Deus, porque em qualquer circunstância da vida Ele cuida da gente. Deus não deixa que nenhum mal aconteça a nenhum de nós. Ele cuida da nossa família. Louvado seja Deus. Nosso irmão pastor Evaldo, ele fala bastante do pastor Severino Pedro. Eu aprendi muito com aquele homem, pastor. Tenho muita coisa aqui guardada. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela forma dele ensinar, aquela forma gostosa de pai falar com o filho, era exatamente a representação de sofrimentos que ele já havia passado, e às vezes ele contava também. Louvado seja Deus. A vida, ela traz muito sofrimento, irmãos, mas através do sofrimento daquele cristão que realmente adora a Deus, às vezes o sofrimento vem exatamente para ele mostrar quem ele é na hora do sofrimento. Louvado seja Deus. Servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Agora, servir a Deus que nem os nossos irmãos que nos antecederam serviram, alguns deles serviam a Deus subterrâneo, debaixo da terra. Eu já contei para os irmãos aqui de uma moça que, uma certa feita, no dia do seu casamento, antes de o pastor celebrar o seu casamento, já estava na frente, entraram os policiais lá, prenderam os dois, não deixaram ele se casar. Louvado seja Deus. E os dois foram um para um lado, outro para o outro, apanharam bastante. E a moça ainda, em vez de ficar triste e partir para o desespero, disse: eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu no dia do meu casamento. Nós temos liberdade, irmãos, para servir a Deus. Mesmo as igrejas estando fechadas, que nem ficou um tempo aí, na verdade a igreja nunca fica fechada, né? Ficou um tempo sem os irmãos poderem vir todo mundo congregar, mas a igreja sempre estava tendo culto aqui. Você assistia em casa, ficou até melhor para você assistir o culto em casa, sentado no sofá, ali glorificando a Deus, mas todos tinham a sua hora marcada. Louvado seja Deus. Dessa época dos nossos irmãos não tinha, irmãos. E acredite, do mesmo jeito que tinha aqueles homens maus daquela época, hoje nos nossos dias, aí nos poderes, existe pessoa tão mal quanto os daquele povo, capaz de, se tivesse oportunidade, eles seriam capazes de engolir a igreja do Senhor viva e deixar ela desaparecer da face da terra. Não gosta, é porque Deus está com a sua igreja. Deus está com a igreja, irmãos. Jesus prometeu que vem nos buscar, e Ele vem. Não foi um político que falou, fica prometendo aí tudo, até mesmo que ele não tem, quando ele está querendo ganhar nas eleições, depois das eleições ele esquece de tudo que falou, não cumpre nada. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Ele disse para os discípulos que ele voltaria um dia, do mesmo jeito que ele estava vendo ele subir. E creio que os irmãos estão esperando. Eu estou esperando Jesus, irmãos. Saio para o trabalho às vezes 4h30, 5 horas da manhã, e eu vou ali pensando em Deus. Já pensou se de repente dentro do ônibus ali a última trombeta tocasse? Porque quem está com Deus vai ouvir. O ônibus pode estar em alta velocidade, qualquer transporte em alta velocidade não será empecilho para nenhum crente. Deixa esse mundo e encontrar Jesus lá nos ares. Louvado seja Deus. Jesus vai ficar lá nas nuvens, irmãos. E a minha vontade, eu creio que todos os desejos dos irmãos é de chegar lá e abraçar Jesus.
Louvado seja Deus. Tem muitos abraços bons, irmãos. Um abraço é uma coisa muito boa, representa muito para nós, principalmente quando é um abraço sincero. Agora imagine você a sua vida toda, louvado seja Deus, principalmente eu, que eu nasci num berço evangélico. Louvado seja Deus, quando eu nasci meus pais estavam tudo na igreja, me levaram para a igreja, e eu sou crente desde lá até agora. Louvado seja Deus, de repente agora, sempre servindo a esse Jesus, falando dele, glorificando a ele, sentindo a sua presença, e a Bíblia diz que é um dia do jeito que ele é, eu vou ver, e você do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu sou crente em Jesus, irmãos, não é porque eu vejo os outros ser, não é porque eu acho bonito, é bonito, mas não é nem tão só por isso. Eu sou crente em Jesus porque Ele já me deu muito, Ele já fez muito na minha vida. Hoje, para mim não vale mais a pena voltar. Eu acredito que nós já estamos muito para lá do meio da caminhada. Qualquer momento desse, a última trombeta vai tocar, e olha, a surpresa vai ser maravilhosa. Imagine nós se encontrar com o povo do mundo inteiro, que glorifica a Deus. Em outras partes do mundo as pessoas falam em outro idioma, agora lá na presença de Deus todos iguais, todo fala igual. Essa mudança de idioma vai acabar aqui, porque ela faz parte da desobediência, faz parte do pecado. Lá em cima, nós seremos todos igual aos anjos, irmãos, vamos falar todos iguais, participar da mesa do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos conhecer todos os nossos irmãos, vamos adorar a Deus. Não vai faltar vontade para você glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que lá existe 24 anciões, que ele adora a Deus direto, sem parar, não se cansa. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar a Deus lá, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ter esse privilégio. Louvado seja Deus. Com tantos meus amados irmãos, vamos estar sempre na presença de Deus. Não vou mais nem decorrer a história, porque Deus é que sabe aquilo que nós estamos precisando. Fazendo simplesmente uma menção única em que dizia nosso irmão que já dorme no Senhor, pastor Severino Pedro, quando dizia: José ele foi dormir pobre e acordou o governador do Egito. Louvado seja Deus. Você pode dormir pobre e acordar rico, mais rico do que o homem mais rico desse mundo. Ei, agora aí está falando uma coisa que não devia falar, não está pensando para falar não. Você está num púlpito, olha, você pode dormir hoje, e amanhã quando você acordar, Jesus ter vindo buscar a sua igreja, e você está pisando na cidade de ouro. Louvado seja Deus. É impossível isso? É impossível para qualquer um que não tenha Deus na vida, mas um crente que está esperando Jesus, irmãos, não, porque Jesus vem, e pode ser hoje ainda. Louvado seja Deus. Ele até ainda falou para os discípulos uma certa feita: vocês estão com o coração turbado. Esse turbado, irmãos, tem muitas formas de entender, mas eu entendo que talvez o discípulo estivesse querendo ganhar alguma coisa, porque mais na frente eles fizeram uma pergunta e disseram: nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Louvado seja Deus. Eles queriam ganhar alguma coisa, eles tinham deixado, a maioria deles eram pescadores, né? Tinha pessoas que não sabiam de nada, mas eram trabalhadores, tinham suas famílias, e havia deixado tudo para andar com Jesus, e naquela época era mais difícil, porque hoje nós temos carro, naquela época não tinha, era a pé mesmo. Louvado seja Deus. E Jesus andava bastante, mas ele, para poder espalhar a sua notícia, o seu ministério, propagar o que ele tinha vindo fazer aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos tudo, temos carro, temos tudo, irmãos. Eles queriam saber o que é que eles iam ganhar, estavam com o coração turbado. Aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Vocês estão me vendo aqui. Louvado seja Deus. Lá na casa de meu pai, Jesus disse: tem muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu vou preparar uma para vocês. Lá tem muitas.
Agora se eu for e vocês preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Não prometeu muita coisa aqui não é? Apesar dele outra feita ter dizido aqui nesse mundo, para vocês se animar um pouco mais, vocês vão ter 100 vezes mais do que os outros, e por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Sempre ele fez promessa e cumpriu todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas promessa de Cristo, as promessas de Deus, elas são meio vagas. Não, irmãos, ela tem o seu cumprimento, só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. As irmãs cantam um hino que diz, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Louvado seja Deus. As promessas dele se cumprem. Não devemos se esquecer que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Eu quero agora. Então o agora de Deus para mim pode ser daqui a 1000 anos. Aí dói, irmãos, mas vai acontecer. Louvado seja Deus. Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Prometeu para Israel que a maioria das pessoas, todas as pessoas da terra, seria descendência dele, porque ele seria pai de uma nação muito grande. Morreu de velho e não viu isso acontecer, mas a descendência dele viu e estão vivendo. Alguns deles ainda velhos até hoje. De repente nós somos da descendência deles. Aconteceu, mas ele nem precisa ver acontecer, porque eles foram antes desfrutar das riquezas que Deus tenha preparado para eles. Louvado seja Deus. Contanto, meus caros irmãos, vamos sempre estar unidos na presença do Senhor. Jesus uma vez ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz, porque quando acontece uma coisa, mesmo sendo para o mal, todos eles se unem, e os filhos da luz às vezes se espalham, e a luz, meus caros irmãos, quando elas estão juntas, clareia muito mais. Quando ela se espalha, clareia, mas fica a luzinha para lá. Então é como que um tição, igual o nordestino quando faz um fogo, colocar uma panela para cozinhar lá no Nordeste, coloca bastante tição junto, levanta uma fogueira desse tamanho, aí que colocar a cozinha. Louvado seja Deus. Se nós estivermos juntos sempre na presença de Deus, sempre vai existir uma chama queimando dentro do seu coração, com a vontade enorme de estar lá na presença de Deus, cantando o hino da vitória. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.